Esta, pessoal, é a nossa primeira aula da disciplina Análise Matricial das Estruturas, ok? Então, primeiro vamos dar um debatezinho bem rápido com relação a essa disciplina. O que é análise matricial das disciplinas? Essa disciplina, pessoal, ela é idêntica à análise 2 com relação ao método da rigidez, ou seja, nós vamos programar o método da rigidez, ok? Então, ela é bastante interessante porque vocês vão construir o próprio programa de análise de estrutura, né? Que vocês podem utilizar da forma que vocês queiram, né? A grande maioria dos softwares hoje, eles trabalham com essa análise. Muito embora em grande parte deles são feitos em elementos finitos, né? São poucos que trabalham com análise matricial. Então, pessoal, é muito interessante porque vocês têm um F2 e vocês vão programar e vão verificar que o resultado que vocês obtêm irá ser igual ao F2. Muito embora, como a gente tem pouco tempo na disciplina, né, que é apenas 60 horas, nós não vamos trabalhar com todas as formas de carregamento que o F2 tem. Nós não vamos trabalhar com dilatação térmica, nós não vamos trabalhar com molas, nós não vamos trabalhar com elementos rígidos, mas isso não impede de vocês, quando terminarem o curso, vocês aprimorarem o trabalho que vocês fizeram. Beleza? Então fica muito a critério de vocês. Isso pode até ser utilizado como TCC. Eu tenho um trabalho, né, que é o Plan For, né? E esse Plan For, ele é Plan, não é Plan For não. Plan For é de elementos finitos. O Plan, que é pórtico plano, tá entendendo? Ele já tem uns 4 TCCs em cima dele. Nós estamos aprimorando, nós estamos trabalhando junto com os alunos. Esse programa começou com o Celino quem foi que junto com o Celino? Celino e o Rui. E eles elaboraram a primeira parte deste programa. Depois nós pegamos o Francisco Eduardo e trabalhamos apenas com carga térmica. Então, tudo isso, foi o Bruno Reis, o Celino e o Bruno Reis. Tudo isso, pessoal, está lá no departamento, caso vocês queiram ler. Depois nós trabalhamos com analogia de grelha, né, para resolução de lajes, né, de placas. Isso foi com a Josi. E temos vários trabalhos. Tem um trabalho de iniciação científica com o Tiago, né, com relação a inserir arcos parabólicos, arcos de circunferência, também no nosso programa através de diferenças finitas. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer. Obviamente, isso não vai dar tempo, né? Mas a gente vai trabalhar de forma bem mais simples, né? Mas bastante completa, que é trabalhar com carga sujeita a carregamentos, com o porte sujeito a carregamento distribuído na forma trapezoidal, que aí você envolve triangular, envolve carregamento constante e o trapezoidal, né? Vamos trabalhar com cargas pontuais, atuando no nó, e depois vocês melhoram da forma que vocês querem, beleza? O nosso conteúdo programático, pessoal, se você for dar uma olhada na disciplina, eu vou até mandar para vocês o arquivo, né? Nós temos uma introdução que vai trabalhar com a parte de álgebra matricial, né, e vetorial. Eu não vejo muita necessidade da gente ficar perdendo tempo com isso, não. Então eu vou passar por cima, porque isso vocês já viram lá em álgebra, vocês viram em cálculo numérico, vocês viram até em geometria, em análise da estrutura 2. O que a gente estava trabalhando é com matriz e com vetores, vocês podem perceber. Então eu vou deixar isso de lado e vamos passar para o método da rigidez, né? Que nada mais é o que a gente vai trabalhar. Professor, a gente vai poder trabalhar com o método das forças? Pessoal, o método das forças ele também é programável, mas é muito complicado. Eu nunca tentei, tá entendendo? Porque eu tenho um método da rigidez que é mais simples, então não vou perder tempo com uma coisa mais complicada. E outra coisa, o método da análise matricial já está perdendo
a sua, vamos dizer, o seu potencial pelo método de diferenças finitas e pelo método de condição de contorno, né, de elemento de contorno, pelo método das diferenças finitas. Então, vamos trabalhar com o que é mais palpável para a gente, já que os outros não tem tanta importância com relação à lógica de programação. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma introduçãozinha do que vem a ser as nossas estruturas reticulares, né? Aí eu coloquei aqui estruturas reticulares. O que vem a ser estruturas reticulares? São aquelas, pessoal, que você pode descrever, né? Ó, discretizar. O que é discretizar? Você desenhar a estrutura através de nós, ou seja, um ponto, né? E a partir desses pontos nós vamos criar elementos de barra. Então eu coloquei aqui como exemplo essa estrutura aqui, um pórtico plano, que é a primeira estrutura na minha aula de análise 2, né? Esse foi o primeiro vídeo que eu comecei a trabalhar com os alunos, então ficou uma merda, ou seja, ficou os vídeos muito pequenos, que eu não sabia manusear. Para mim, o YouTube não aceitava vídeos muito grandes. Depois fui sabendo que não aceita, você tem que mudar lá, não sei o que, mas lá. Se você for comparar a resolução desse pórtico lá em análise 2 com o último vídeo, vocês vão ver que eu tive uma evolução muito grande, muito embora no final também continuar sendo uma merda, porque nós não somos preparados para preparar essas aulas, né? É muito complicado para mim, eu não sei mexer, eu não tinha nem celular, eu não sei mexer em câmera, então estou tendo um certo, mas estou melhorando, né? E tudo que eu vejo que consigo melhorar, eu vou lá e consigo refazer tudo que eu tenho. Mas seria interessante vocês darem uma olhada na resolução, não pode ser dessa estrutura, mas qualquer outra estrutura, que vocês vão ter uma noção na lógica de programação. Por quê, pessoal? Porque lá a resolução minha, eu vou destrinchando através de passos. Então, o que a gente vai fazer em análise matricial nada mais é do que aquela destrinção daqueles passos que a gente fez na resolução. Tá entendendo? Então, quem não fez análise 2 comigo, seria bom vocês dar uma revisão para que vocês saibam que danado eu estou fazendo. Quem fez análise 2 comigo vão perceber em quais passos nós estamos trabalhando, e a coisa fica mais flui com mais. Isso não quer dizer que quem não fez análise 2 comigo não vai passar do mesmo jeito. Mas era bom dar uma olhadazinha, porque eu crio essa disciplina de forma que eu não tinha muita dificuldade de vocês perceberem qual é o passo que a gente está fazendo na resolução analítica, né, que a gente faz na sala de aula com relação ao programa. Então eu tenho essa relação. Então, pessoal, quando você define uma estrutura através de nós, né, e esses nós vão gerar elementos de barra, nós temos uma estrutura reticulada, né? Ó, professor, então todas as estruturas são reticuladas? Não são. Casca não é, uma placa, uma laje não é uma estrutura reticulada, porque ela é um plano, né? Então, mas existem as analogias, né? Você resolve uma laje através de analogia de grelha. Então, você consegue resolver uma estrutura que é uma superfície através de uma estrutura que é constituída por elemento de barras, tá entendendo? Mas aí é analogia, então os resultados não são bem coerentes, mas é aceitável, ok? Você pode trabalhar, por exemplo, aquelas capelas que o Oscar Niemeyer faz, que é um plano, né, todo irregular. Você pode resolver aquilo através de analogia de pórticos espaciais, né? Mas isso aí depois a gente vai discutindo. Ok? Então eu tenho como exemplo esse pórtico que é lá do nosso exercício em análise 2. Beleza? Então, pessoal, o que é que acontece? Quando eu vou descrever este pórtico, primeiro eu tenho que ter um sistema de referência. E vocês vão perceber que lá no F-Tool tem um sistema de referência X e Y, né? Um eixo X e um eixo Y. E tem até uma cruzinha lá, que aquela cruzinha nada mais é do que a origem. Se você colocar um ponto lá, vocês vão perceber que o X é 0 e o Y é 0. Então, esse sistema de referência vocês têm que ter.
Beleza? Então perceba que eu vou descrever essa minha estrutura determinando os nós, né? Ó. Então vamos lá. Eu, para descrever essa estrutura, eu tenho que determinar a cota, ou seja, o x e o y desse A, que é o início da minha estrutura, né? Ó. Então minha estrutura, ela inicia lá em A. E A tem uma característica importante, porque A é um engaste. Então, pessoal, como se trata de engaste, percebam que vocês têm as deformações definidas naquele ponto A. É um engaste. Se é um engaste, eu não tenho deslocamento linear em X, eu não tenho deslocamento linear em Y e eu também não tenho rotação. Então, esse ponto A, além dele ser o início da minha estrutura, ele tem uma característica, eu conheço as deformações dele. E percebam, pessoal, que a partir do momento que você conhece as deformações, vocês não conhecem os esforços. Ou seja, eu não sei qual é a reação vertical de força, eu não sei qual é a reação horizontal de força, eu também não sei qual é o momento. Então, percebo que quando vocês sabem as deformações, vocês não sabem os esforços. E o contrário, quando vocês sabem as ações, né, os esforços, vocês não sabem as deformações. Então perceba, pessoal, que esse ponto A, ele é um ponto bem interessante, né, ó. E o ponto A também, pessoal, ele faz parte de uma barra AB, ó, AB, que tem a ação de um carregamento distribuído. Então note que eu também tenho que colocar o ponto A. Por quê? Porque lá começa um carregamento distribuído na forma triangular e a intensidade desse carregamento lá em A é de 2 toneladas por metro, como está especificado aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, beleza. Então, A eu vou ter que colocar devido a essas três situações. Primeiro, é um engaste. Segundo, começa a minha estrutura lá. E terceiro, inicia um carregamento distribuído com a intensidade na forma triangular, com a intensidade de 2 toneladas por metro. Qual é a situação que eu vou colocar para B? Tá entendendo? B é um ponto. Perceba que eu tenho duas situações, três situações no caso, né? Ó. Primeira, o B, pessoal, ele é o ponto aonde o carregamento triangular que está atuando na barra AB, que eu já defini o ponto A, ele tem a intensidade igual a zero, é o final desse carregamento triangular. Então tenho que colocar B por isso aí, tá entendendo? Mas não tão somente por isso. Lá em B eu tenho uma força atuando nele, ó. Então a gente vai chamar essa força de força nodal. E o valor dessa força é de quanto? É de 10 toneladas. Tá entendendo? Tenho que colocar B? Sim, porque B vai começar uma outra barra, ó, que é a barra BC. E nessa outra barra, eu vou ter o que, pessoal? O início de um carregamento distribuído. Então, pessoal, eu estou falando muita besteira, mas vocês vão perceber que essa discretização, ela é exatamente isso aí. Então, a partir do momento que eu defino o ponto B, eu defini a barra AB. Ou seja, com esses dois pontos, defini essa barra. Então, quando eu tenho uma barra, aí eu tenho que definir para o programa as características físicas e geométrica dessa barra, ok? Então, qual é as características físicas? O modo de elasticidade, beleza? Inicialmente, nós só vamos trabalhar com isso. Então, o modo de elasticidade dessa barra é a característica física. Tem outras características físicas, o coeficiente de Poisson, o coeficiente de dilatação linear, tá entendendo? A massa específica ou peso específica, tudo isso são características físicas. Tenho característica geométrica? Tenho. O que? A área da seção transversal, o momento de inércia, né? A área de cisalhamento, tá entendendo? Então, tudo isso são características geométricas que eu vou relacionar essa barra B, beleza? Aí vamos lá, de B até C, né? Eu posso discretizar essa barra, pessoal, como sendo a barra que começa de B até C, beleza? E, professor, mas como é que eu vou trabalhar com este ponto aqui, ó, que termina esse carregamento distribuído? Pessoal, hoje,
como você está trabalhando com computadores muito mais potentes do que há 500 anos atrás, quando eu trabalhei na década de 80, 86, 87, então os computadores não tinham essa capacidade toda não. Então a gente, além de ter essa discretização, a gente tem que ser o mais pobre possível, porque quanto mais rica, ou seja, quanto mais nós tivesse, maior seria a matriz de rigidez. Então o que aconteceria? Quando eu discretizo o ponto B e o ponto C, isso aqui passa a ser um elemento de barra. Então eu tenho que ter uma tabela que eu consiga determinar as reações devido a esse carregamento distribuído. Por isso que eu estou mandando para você aquela tabela do professor Libânio, né? Lá na tabela do professor Libânio tem essa situação. Aí você vai lá, perceba que quando a gente resolve essa situação lá em análise 2, eu vou colocar uma chapa em B e uma chapa em C. Então, por isso que eu tenho que ir para a tabela para ver esse carregamento, quais são os momentos que vamos captar aqui, ó, e as forças, ok? Então, isso lá determinaria uma matriz bem pequenininha, porque só teria duas chapas, e aqui como tem um deslocamento, uma deslocabilidade externa, teria que ter um apoio. Então, a gente iria resolver isso aqui com a matriz 3 por 3, ok? Mas se eu esqueci, ou seja, eu não levei a tabela do professor Libânio para a prova de análise 2, eu teria que colocar aqui uma chapa aqui, ó, e um apoio, né? Aí eu deixaria de trabalhar com a matriz 3 por 3 e trabalharia com a matriz 5 por 5. Vocês estão percebendo? Mas como quem vai fazer esse cálculo não sou eu, né? Só se eu fizesse lá em 86, 87, 88, tá entendendo? Aí eu vou colocar um nó aqui, ó, neste ponto aqui, né? E esse nó, qual é a necessidade dele? Ele vai dizer, ó, nesse ponto aqui acaba um carregamento distribuído uniforme de valor 1 tonelada por metro. Beleza? Aí, obviamente, esse nó iria gerar também essa barra que iria até o ponto C. Beleza, pessoal? Eu queria que vocês tenham entendido que antigamente a gente trabalhava de B até C, porque se eu criasse esse nó, eu iria aumentar em 3 a minha matriz de rigidez. Ok? Então, eu teria que fazer no meu programa, a barra B tem um carregamento de que tipo? O tipo 3. Aí o tipo 3 é um carregamento distribuído, tá do ano. Então, aí você teria que entrar com o valor desse vão, e o valor desse vão ele calculava de acordo com a tabela lá do professor Libânio e dava a resposta. Saiu o mesmo resultado. Mas teria a complicação de você fazer a deformada, porque aqui você tem um carregamento distribuído, então é mais complicado. Mas era o jeito, porque a gente não tinha computador para resolver isso. Hoje, numa calculadora, você resolve isso aqui. Beleza? Da mesma forma, agora de C até D, ó, eu tenho um momento aplicado, né? Ó, se você for na tabela do professor Libânio, você tem uma barra sujeita a esse carregamento. Então, você tem o valor dessa distância, tem o valor dessa distância, entra lá na tabela e você determina um momento, e a partir desses momentos, vocês determinariam as forças. Né? Ó, então, note que é mais fácil para a gente, colocaria o ponto C, colocaria o ponto D. Se eu fosse nessa configuração, isso aqui seria um carregamento nodal? Não, seria um carregamento atuando na barra. Mas, professor, não quero carregamento na barra, não, que fica muito complicado. Eu vou e coloco um nó aqui, ó, ok? Então, esse nó, ele tem a função de dizer, de quê? Tem a função de dizer que lá existe uma carga atuando, que é um momento, e um momento de intensidade 5 toneladas metro, beleza? Por que 5 toneladas metro? Porque ele está atuando no sentido anti-horário. Se fosse no sentido horário, eu diria o quê? Menos 5 toneladas metro, beleza? Que vai ser a parte de sistema de referência que nós vamos ver na próxima aula, ok, pessoal? Então, neste caso aqui, o que foi que aconteceu? Nós discretizamos essa estrutura com um nó, vamos chamar aqui o nó 1, aqui o nó 2 em B, aqui o nó 3, aqui o nó 4, aqui o nó 5 e aqui o nó 6. Ou seja, foi preciso discretizar essa estrutura com 6 nós.
Como cada nó eu tenho 3 graus de liberdade, ou seja, para deformação, deslocamento em X, deslocamento em Y e rotação, tá entendendo? Então são 3 graus de liberdade. Para esforço, força em X, força em Y e momento. Então 3. Então se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então pessoal, esse pórtico irá gerar uma matriz de 6 vezes 3, ou seja, 18 por 18. Então, é uma matriz bem robusta, ok, pessoal? Então, pessoal, basicamente é isso. Se vocês têm alguma dúvida com relação a estruturas rotuladas, a estruturas reticulares, né? Então mande mensagem para mim que eu faço um vídeo tirando a dúvida para todo mundo, ok? Então, pessoal, na nossa sequência, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer bem simples um programa para viga, ou seja, vamos resolver vigas contínuas, né? Bem fácil, né? O sistema de referência é muito fácil, porque em vigas contínuas nós não levamos em consideração os esforços normais. Então nós só vamos tratar de quê? De esforço cortante e momento fletor. Então vai ter um sistema de referência de força, né, ó, e de momento, que é aquela rotaçãozinha, tá entendendo? Então, viga contínua é bem simples. Por que assim? Porque o sistema de referência que você adota, ele vai ser igual à matriz de rigidez. Então, você só vai calcular a matriz de rigidez de membro, o SM, e tocar na matriz S, que vai ser o somatório. Todos os elementos de barra de uma viga estão aonde, pessoal? Estão na horizontal. Então a gente vai fazer esse programa e vocês vão perceber, professor, como é fácil resolver uma viga por análise matricial. É muito fácil, ok? A partir do momento, pessoal, que a gente começar com viga, eu já vou começar com algumas coisas que eu vou precisar em pórtico plano, porque aí nós vamos para pórtico plano, beleza? O nosso pórtico plano, o que é que a gente vai acrescentar? Qual vai ser a diferença com relação à viga? Ah, professor, agora em pórtico plano nós vamos levar em consideração os esforços normais. Exatamente, vamos levar em consideração os esforços normais. Vai entrar mais um grau de liberdade. Então, cada nó em viga era 2, agora vai passar a ser 3, como a gente viu aqui, né? Ó, nesse pórtico. Então, pessoal, pórtico plano nós vamos levar em consideração os esforços normais, né? E vocês vão perceber também que pórtico plano, diferente de vigas, você tem barras na horizontal, você tem barras na vertical, vocês vão ter barras inclinadas. Então, a matriz de rigidez deste elemento de barras vão ser diferentes, tá entendendo? Porque depende da situação dele. Então, em pórtico plano, nós vimos que vai ter colunas, que é uma barra vertical, vai ter uma viga, que é barra horizontal, e vai ter barra inclinada. Então, a gente vai complicar um pouquinho, porque diferentemente de vigas, onde todos os elementos de barra estavam na horizontal, agora vão ter em todas as direções. Então é a única dificuldade. Então a gente vai fazer pórtico plano. Mas vocês vão perceber que quando vocês terminarem em pórtico plano, vocês vão conseguir resolver vigas nesse programa aqui para pórtico plano. Beleza, os mesmos resultados que você vai obter, que você obteve em vigas, você vai receber uma viga com um pórtico plano. Ou seja, uma viga ela está inserida como sendo um pórtico plano. Beleza? Ok. Então, pessoal, quando a gente fizer isso, o que é que eu vou fazer? Vamos rotular a estrutura. Ok? Vamos inserir rótulo. A partir do momento que eu insiro rótulo, note que você vai conseguir calcular a viga Gerber. Não, vocês vão conseguir calcular uma estrutura plana, um pórtico plano rotulado, né? Vocês vão conseguir comparar isso lá com o F2, vai ser fantástico, beleza? E a partir desse momento, pessoal, o que é que acontece? Quando você rotula todos os nós desses pórtico plano, você vai conseguir resolver o quê? Treliças planas. Tá entendendo? Então, note que a gente fazendo 2 programas, nós vamos gerar um terceiro, né? Que é a resolução do treliça plana. Vai ser bem interessante.
né? O interessante também é que na hora que a gente for elaborar este pórtico, era bom que com a entrada de dados vocês consigam identificar o que diabo é que vocês estão calculando. Ou seja, o seu programa você vai entrar de forma normalmente, você não vai dizer, ó, estou resolvendo viga, olha, eu estou resolvendo treliça, olha, eu estou resolvendo pórtico plano. Não, o programa ele vai detectar o que você está fazendo e a partir dessa detectação, não sei nem se. A partir disso aí, ou seja, o programa consegue verificar o que é que você está fazendo, as saídas de dados vão ser diferentes para todos esses três casos, porque a saída de dados que eu vou ter para a viga não tem nada a ver com o pórtico. Viga, estou cagando e andando com relação aos esforços normais, então não vai ter. Não vai ter deformação na horizontal, ou seja, no seu eixo. Eu não estou levando em consideração esforço normal, então só vai ter consideração o quê? Esforço cortante, momento fletor, como sendo os esforços, flecha e rotação. Beleza? Então é um trabalho bem interessante. Então, a partir do momento que você identifica qual é a viga que vocês estão trabalhando, vocês já jogam a saída de dados com relação a essa situação. Beleza, pessoal? A disciplina vai ser muito interessante, né? Vamos discutir a questão da linguagem de programação. Pessoal, vocês estão liberados para fazer a linguagem que vocês queiram. Tá entendendo? Ah, professor, eu quero fazer em Python. Ah, professor, eu quero fazer em R. Ah, professor, eu quero fazer em Java. Eu quero fazer em DBasic. Eu quero fazer em Basic. Eu quero em Fortran, em Pascal. Não importa. Qualquer uma. Só não gostaria que fosse de calculadora, tá entendendo? Porque eu não manjo de calculadora. Então, vocês podem ter dificuldade e a gente vai perder muito tempo, né? Então, fica liberado. O que eu quero é que vocês façam um programa de forma que... É a única coisa que eu peço que as entradas de dados sejam através de um arquivo, ok? Não adianta você fazer um programa que, se você for trabalhar com um pórtico muito grande, ficar colocando os valores no teclado, aí no última entrada de dados vocês erram, aí pronto. Aí vocês têm que começar tudo de novo. Então, quando vocês colocam um arquivo de entrada de dados, errou, você vai lá, conserta no arquivo, salva e ele roda normalmente. Beleza? Vocês vão verificar a importância de entrar dados via arquivo. Ah, professor, mas o F2 não é assim. O F2 ele gera, quando você vai desenhando a estrutura, que vai colocando os carregamentos, ele não vai rodar de acordo com aquele desenho, não. Aqueles carregamentos que você está colocando, ele vai gerar um arquivo de entrada de dados, e a partir daquele arquivo de entrada de dados é que ele resolve o problema. Vocês podem ver que lá ele gera um arquivo de entrada de dados. Então é isso que eu quero. Ah, professor, eu queria que saísse o momento fletor, queria que fosse desenhado que nem um F2. Pessoal, se a gente for se preocupar com essa questão de interface gráfica, vocês não vão conseguir fazer nada, porque vocês perdem muito tempo. A partir do momento que vocês tem a lógica de programação, começa a obter resultados muito bons, aí você começa a se preocupar com a questão comercial. Porque quando você faz um software que é todo cheio de freak, você está preocupado com a questão dos dados? Não, você está preocupado com a questão comercial. Ok? Então não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ele rodar, obter dados coerentes. Ok, pessoal? Então... Dê uma olhada nesse vídeo, né? E qualquer dúvida, mande para mim, para a gente trabalhar em cima dessas dúvidas. Então, dê um like aí. Eu gostaria que todo mundo desse um like, não é para eu ganhar dinheiro do YouTube, não, pessoal. É para eu saber se vocês estão assistindo os vídeos, né? Ah, professor, eu posso botar o vídeo para funcionar, tá com like e vou lavar o banheiro. Então, vá lavar o banheiro, mas não se enrole com besteira, não. Então, eu gostaria de ver se vocês estão realmente assistindo os vídeos e gerando dúvida para eu tirar antes de eu lançar a segunda aula. Ok? Então, fique com Deus.